Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, aproveitar que você está em pé. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1. Como o culto dessa noite é chamado de culto de ensino, queria trazer para os irmãos uma palavra de mais meditação, que a gente possa aprender um pouco nesta noite sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos meditar uma palavra sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1, vocês acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Os irmãos podem tomar seus assentos. Esta palavra é muito conhecida, mas ela nos traz uma reflexão muito grande a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. O que nós acabamos de ler é o relato de Lucas a respeito da chegada do Espírito Santo, a respeito da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, sobre os seguidores de Jesus. Este fato, ele ocorre depois da Páscoa. Nós estamos nos adiantando um pouco, né? A Páscoa será ainda no domingo, mas nós já estamos falando de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E segundo o relato de Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele vai nos dizer que depois que Jesus ressuscitou, Jesus ficou por cerca de 40 dias andando com seus discípulos, andando com seus apóstolos, andando com seus seguidores. Lucas também vai nos dizer que cerca de 120 pessoas, aproximadamente 120 pessoas, se reuniram. E depois que eles ouviram a ordem de Jesus, dizendo para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus foi recebido nos céus, e essas pessoas, cerca de 120 pessoas, elas se reúnem numa casa em Jerusalém, e a Bíblia nos diz que ali eles ficaram unânimes em oração, buscando a presença de Deus, esperando receberem a promessa que o Senhor Jesus Cristo havia lhes entregado. A chegada do Espírito Santo, ela também é o cumprimento de uma promessa. Entre as palavras que podemos citar das promessas da chegada do Espírito Santo está o testemunho de João Batista, quando ele batiza Jesus nas águas. Ele aponta para Jesus dizendo: é deste que eu falei. Este aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E o Espírito Santo, ele é de suma importância na vida da igreja e nas nossas vidas. Glória a Deus. Não tem como nós sermos um bom cristão, um cristão verdadeiro, sem a presença do Espírito Santo. Não tem como a igreja de Cristo ser uma igreja sadia sem a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela nos fala que o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele opera de duas maneiras. Ele opera na vida do cristão, ele opera na nossa vida, nos mudando, nos transformando, nos redimindo, e ele opera também na
para que a igreja de Cristo seja edificada, para que a igreja de Cristo cresça, para que a igreja de Cristo chegue, aleluias, no lugar que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O texto que nós lemos, ele vai nos dizer aqui, no versículo 2, que os discípulos eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando ao Senhor, eles estavam em oração, clamando ao Senhor. E me chama a atenção que um dos versículos do capítulo 1 vai nos dizer que eles estavam todos unânimes em oração, ou seja, não havia discórdia, não havia divisão, não havia dissensão, eles estavam todos unânimes, na espera da promessa do Senhor. E no versículo 2 vai nos dizer que de repente eles ouviram o som como de um vento. A Bíblia não está nos dizendo que um vento invadiu a casa. A Bíblia não está nos dizendo que eles sentiram o vento, não. A Bíblia está nos dizendo que eles ouviram o som, como o som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Todos eles estavam ali ouvindo aquele som. No versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que e foram vistas por eles, não pelas pessoas que estavam na rua, não pelas pessoas que não criam em Jesus, não, mas eles que estavam ali entre eles viram línguas repartidas como de fogo. E no versículo 4, a Bíblia vai nos dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. E me chama a atenção, irmãos, porque isso nos faz refletir sobre o fato da igreja de Cristo ter que ser uma igreja unânime. Todos têm que caminhar para uma mesma direção, todos têm que ter o mesmo sentimento, todos têm que buscar a Cristo de uma mesma maneira, todos têm que ter um desejo por Cristo de uma mesma maneira, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer encher a vida de cada um de nós. Não é para ninguém ficar para trás, não é para ninguém ficar de lado, não. O Espírito Santo, ele vem sobre todos que estão reunidos de uma forma unânime, buscando a presença de Deus, esperando a promessa do Espírito Santo. Então nós, como igreja, nós temos o dever de estarmos unânimes na busca pela presença de Deus, na busca pelo Espírito Santo de Deus. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles estavam unânimes, estavam todos no mesmo sentimento, estavam todos no mesmo desejo de receber o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou ninguém para trás, nem Tomé ficou para trás. Tomé poderia ter as dúvidas deles lá antes, mas naquele momento ele estava junto com os discípulos buscando a Deus e foi cheio do Espírito Santo. Pedro podia ser bravo alguns dias antes, 50 dias antes. Pedro estava puxando a espada para tentar defender Jesus, cortando a orelha de alguém, mas 50 dias depois, quando ele se coloca de joelhos, quando ele reconhece que ele precisava da presença de Deus, que ele precisava ser transformado por Deus, que ele precisava do Espírito Santo, ele também recebe o Espírito Santo. Aleluias. Então, aleluias, todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que todos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia nos diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E as línguas que eles falavam, as outras línguas que eles falavam, as novas línguas que eles estavam falando, era uma evidência da presença do Espírito Santo sendo derramado na vida deles. E este ato é um ato transformador na vida dos discípulos de Cristo. Este ato é um ato transformador na história da igreja de Cristo, porque o Espírito Santo é que vai ser o motor para o movimento da igreja de Cristo, para a movimentação da igreja de Cristo, porque a partir desse momento é o Espírito Santo, aleluia, que impulsiona eles a pregar, é o Espírito Santo que impulsiona eles a ir a outros lugares pregando, é o Espírito Santo que impulsiona eles, que impulsiona Pedro a olhar para um paralítico
Espírito Santo. Glória a Deus. Pode ser que alguns não reconheçam os dons do Espírito Santo, mas todos reconhecem a necessidade da presença do Espírito Santo. Até aquelas igrejas mais tradicionais, que não são pentecostais, mesmo eles reconhecem a necessidade da ação do Espírito Santo no meio deles. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Nós olhamos ao nosso redor e muitas das vezes a gente vê muito barulho. Muitas das vezes a gente vê muito barulho, mas pouco do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, um dos atos que o Espírito Santo faz na nossa vida é a transformação da nossa vida. E muitas das vezes você pode pensar assim, mas alguém não fala em línguas estranhas, não tem o Espírito Santo, e isso é um engano. Porque a Bíblia, ela nos diz, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, que quem crer em Cristo recebe o selo do Espírito Santo, ele recebe uma marca do Espírito Santo, ele recebe a presença do Espírito Santo. Ou seja, desde o dia em que eu dobrei meus joelhos como um pecador, reconheci os meus pecados, pronunciei com a minha boca que eu creio em Cristo, aleluia, me converti da minha maldade, dos meus pecados, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na minha vida. E por isso que eu posso dizer para os irmãos que estão aqui, todos nós somos cristãos, somos irmãos, frequentadores dessa igreja, eu posso dizer para você com toda certeza que o Espírito Santo de Deus, ele está na tua vida. Porque você crê em Jesus Cristo, você confessou Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele te faz presente na tua vida. João, capítulo 16, versículo 8, no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que um dos atos ou uma das obras do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é uma das obras que o Espírito Santo de Deus ele faz nas nossas vidas. Ele vai nos convencendo do nosso pecado. Ele vai, aleluia, nos convencendo da justiça de Deus. Ele vai nos convencendo do juízo de Deus. É através da ação do Espírito Santo que eu olho para dentro da minha vida e vou vendo tudo aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Por isso que muitas das vezes não adianta você chegar para alguém que está lá fora, para alguém que ainda não aceitou Jesus, e dizer para ele, você precisa mudar nisso, e nisso, e nisso. Ele vai olhar para ti e vai dizer, eu não preciso mudar, eu acho que eu não preciso. Agora, a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo está habitando na vida dele. Quem fala para ele o que ele precisa mudar é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai tocar no meu coração e vai dizer, olha, tu precisa deixar a brabeza de lado. É o Espírito Santo que vai tocar no meu coração e vai dizer, olha, tu precisa deixar o orgulho de lado, tu tem que aprender a ser humilde, tu tem que aprender a ser manso, tu tem que aprender a ser paciente, a ser um pacificador. É o Espírito Santo que vai tocar em mim e vai dizer, tu precisa estar com o teu coração cheio de misericórdia, e não de rancor, não de mágoa, não de tristeza. Então o Espírito Santo ele tem esta ação nas nossas vidas. Você pode nunca ter falado em línguas na tua vida, mas o Espírito Santo ele age na tua vida, ele habita na tua vida, ele está transformando a tua vida, para que um dia você possa se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Aleluias. No Evangelho de João também, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus ele continua ensinando sobre o Espírito Santo, e ele diz para os seus discípulos que o Espírito Santo guiaria eles a toda a verdade. O que Jesus queria dizer para os seus discípulos era, o Espírito Santo vai fazer vocês entender a palavra, o Espírito Santo vai fazer vocês entender o caminho que vocês têm que trilhar, o caminho que vocês têm que andar. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Não tem como você entender a palavra de Deus, não tem como você entender a Bíblia se não for com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Se você olhar lá para fora, você vai ver várias personalidades, e eu cito uma aqui sempre, né? Uma vez eu assisti uma entrevista de Jô Soares,
ele dizendo que tinha lido a Bíblia de capa a capa 4 vezes na vida dele. Leu a Bíblia toda 4 vezes e a vida dele não foi mudada, porque o Espírito Santo não estava agindo na vida dele. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo age nas nossas vidas, irmãos, a gente abre a palavra de Deus. E quando tu abre a Bíblia e começa a ler, seja qual versículo que for, o teu coração começa a queimar, porque o Espírito Santo começa a falar em ti. O Espírito Santo começa a queimar o teu coração. Aleluia. Tu começa a ver tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa mudar, aquilo que Deus quer da tua vida. Então, outra ação do Espírito Santo nas nossas vidas é nos guiar à verdade, ou nos fazer ter entendimento da palavra de Deus, nos fazer ter entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Vivemos num tempo, neste tempo em que vivemos, existem muitas pessoas querendo falar para Deus qual é a sua vontade em relação a Deus, mas existe muito poucas pessoas querendo ouvir de Deus qual é a vontade de Deus para as suas vidas. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós, nos guiando até a verdade, é fazer nós entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, eu te dou um conselho. Dobra os teus joelhos, feche os teus olhos e diga: Senhor, me revela a tua vontade para a minha vida. Aleluia. Porque se o Senhor te revelar, se o Espírito Santo te revelar qual é a vontade do Senhor para a tua vida, não haverá dúvidas, não haverá medo naquilo que você precisa fazer. Um dos textos mais lindos da Bíblia que eu acho é o texto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que Paulo vai fazer uma lista dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito nada mais é do que o Espírito Santo agindo na minha vida. Porque se o Espírito Santo agindo na minha vida, eu tenho o fruto do amor, eu tenho o fruto da paz, eu tenho o fruto da mansidão, eu tenho o fruto da perseverança. Aleluia. São citados ali, Paulo cita 9 frutos do Espírito, e entre eles está o domínio próprio. Aleluia. Eu creio que todo crente deveria buscar para a sua vida este fruto do Espírito Santo, o fruto do domínio próprio. E os frutos do Espírito citado por Paulo é, aleluia, a descrição da ação do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Porque eu volto a repetir para os irmãos que eu já disse, é só através da ação do Espírito Santo que eu vou me tornar uma pessoa amorosa. Porque se não for a ação do Espírito Santo, eu estou andando no trânsito, alguém me xinga e eu xingo de volta. Porque eu sou carnal, eu sou ser humano, eu sou um homem comum como qualquer outro. Se não for a ação do Espírito Santo na minha vida, aleluias, alguém vai fazer algo para mim e eu vou tentar me vingar de todas as maneiras. Agora, quando o Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida, Ele está a todo momento me dizendo: olha, você precisa ser amoroso, você precisa amar o teu inimigo, você precisa orar pelo que te persegue. Aleluia. O Espírito Santo vai estar a todo momento dizendo na minha vida: tu precisa ser misericordioso como Deus foi misericordioso contigo e entregou o seu filho na cruz do Calvário por ti. Aleluia. Se o Espírito Santo de Deus estiver agindo na minha vida, em todo momento o Espírito Santo vai estar me dizendo: olha, tu precisa orar mais, tu precisa ler mais a Bíblia, tu precisa estar mais nos cultos, tu precisa congregar mais, porque isso é o Espírito Santo que faz nas nossas vidas, irmãos. É a ação do Espírito Santo. Mas eu não vou falar dos frutos, eu queria falar nesses minutos que restam da ação do Espírito Santo através de nós. E eu te convido a abrir a tua Bíblia para acompanhar comigo em 1 Coríntios. Vamos passar rapidamente, nós não temos tempo de nos aprofundarmos muito, mas 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8. Paulo vai nos citar uma lista de 9 dons do Espírito Santo.
palavra dom quer dizer presente. Os dons são presentes do Espírito Santo para a igreja de Cristo. E os dons do Espírito Santo é o Espírito Santo agindo através de nós, através da igreja. Versículo 8: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, e a outros, profecia, a outro, o dom de discernir espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação de línguas. Versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Repito para os irmãos: os dons é o Espírito Santo agindo através de nós e agindo através da igreja. E aqui o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que nenhum dom é mais importante do que o outro, nenhum dom é mais especial que o outro. Não, todos são ferramentas, são presentes que o Espírito Santo nos concede para que a igreja de Cristo seja edificada, para que a igreja de Cristo cresça, para que a igreja de Cristo atinja, aleluia, o propósito para o qual ela foi chamada. E por isso que o apóstolo Paulo, depois de listar 9 dons do Espírito, ele vai dizer aqui: é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Amém. Ou seja, o dom que eu vou receber não é o que eu quero, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer colocar em mim. Amém. O dom que os irmãos vão receber não é o que os irmãos querem, mas é o que o Espírito Santo de Deus vai colocar dentro de cada um de vocês. E existem variedades de dom: dom de sabedoria, dom de ciência, pessoas que são doutas na palavra, pessoas que o Senhor dá sabedoria para pregar a palavra, para ter entendimento da palavra. E este é um dos dons que mais me chama a atenção, porque não adianta uma igreja ser cheia de pessoas que falam em línguas, cheia de pessoas que profetizam, cheias de pessoas que fazem tantas outras coisas dadas pelo Espírito Santo, mas não tem ninguém que ensine. Aí vem o pecador, aceita Jesus, mas ele não é alicerçado na palavra, e ele vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, até que vai embora, porque não foi alicerçado na palavra. Esses dois dons do Espírito Santo, sabedoria e ciência, são para fundamentar e para afirmar a igreja de Cristo na palavra, para que a igreja tenha entendimento da palavra. Mas o Espírito Santo também dá o dom da fé. Vocês já viram pessoas que têm esse dom? Eu conheço pessoas que têm esse dom. Eu conheço pessoas que elas dobram no joelho e oram, e simplesmente as coisas acontecem. Elas não precisam orar 2, 3, 4, 5 vezes, não, uma vez só. Aleluia. Existia um homem, um grande pregador chamado George Miller, isto há 2 séculos atrás, na Inglaterra. Ele era um pastor de uma igreja pequena, um grande homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele não coletava ofertas na sua igreja, ele tinha apenas uma caixinha perto da porta. Quem queria contribuir, contribuía. De uma igreja pequena, 100 e poucos membros, ele conseguiu montar um orfanato em que ele abrigava 2.000 crianças, sem nunca pedir dinheiro para ninguém, sem nunca pedir oferta para ninguém. Toda vez que estava faltando alguma coisa, ele dobrava o seu joelho, orava, alguém batia na porta e entregava o que ele estava precisando. Depois que ele morreu, os historiadores contam que na Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra é atacada, a Inglaterra tem uma parte dela que é devastada por bombas, exatamente a parte que ficava nos orfanatos que foram montados por George Miller. E os historiadores contam que daqueles orfanatos nenhum vidro sequer foi quebrado, nenhuma telha sequer foi quebrada. O que é isso? Alguém que tinha o dom da fé. Certa vez ele viajando para os Estados Unidos de navio, ele tinha uma data para chegar nos Estados Unidos, uma igreja que ele ia pregar, disseram para ele: olha, não tem como chegar,
não tinham os equipamentos que tinham hoje, disseram para ele: não tem como chegar, não tem como navegar no meio da serração, a gente não vê nada. É uma serração muito densa e vai levar muito tempo para se dissipar. E ele disse para o capitão do navio: eu vou orar. E o capitão do navio, envergonhado, disse: eu vou orar contigo. Ele disse: não precisa orar, porque tu não tem fé. Pode ficar aí na cabine do capitão, eu vou orar sozinho. Ele dobrou os seus joelhos e orou. 5 minutos depois, a serração tinha se acabado. Isso é o dom da fé. Irmãos, como nós precisamos hoje em dia pessoas que sejam usadas por Deus com este dom, o dom de curar. Aleluia. Como a igreja de Cristo precisa de pessoas que sejam usadas por Deus com o dom de curar, de operação de maravilhas. É extremamente necessário. Nessa minha caminhada de 40 anos dentro de igreja, eu conheci muitas pessoas que tinham esse dom, que eles chegavam, oravam por alguém, uma oração bem simples, uma oração bem objetiva, uma oração que às vezes durava 2 minutos, mas ele tirava a mão, o doente estava são. Por quê, irmãos? Porque quem opera é o Espírito Santo. Não é o homem que está ali, não é a mulher que está ali, não é a pessoa que está ali botando a mão na cabeça do enfermo, não, é o Espírito Santo de Deus que opera, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que age por intermédio daquela pessoa. O dom de discernir espíritos também é outro dom extremamente necessário no meio da igreja. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, e uma igreja que não tem o dom de discernir o espírito, muitas das vezes ele coloca o falso profeta para cima do púlpito, porque não tem o dom de discernir espíritos. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, ele deu esse dom para a sua igreja, deu esse dom para a igreja de Cristo, porque quando vem um falso profeta, alguém que tem esse dom vai olhar, e só de olhar vai dizer: não é de Deus. Pode até falar bonito, pode até falar certinho, pode até ter um conhecimento muito grande da Bíblia, mas quando alguém que tem o dom de discernir o Espírito olha para o falso profeta, ele diz: é falso profeta. Aleluia. Paulo também cita outros 3 dons: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu vi muito isso, irmãos, e eu agradeço a Deus por ter nascido num tempo que a igreja era bastante avivada e buscava muito isso. Eu já contei para os irmãos aqui acerca da minha família lá em Santo Antônio da Patrulha, né? Foram fundadores da igreja lá. A pessoa que foi lá pregou para eles era alguém daqui de Porto Alegre. Foi para lá, pregou lá para eles no final de semana, veio embora para Porto Alegre. Só crianças aceitaram Jesus, os adultos não. Pessoas muito católicas. E o único ensinamento que ele passou para as crianças era que as crianças tinham que orar. Ele conseguiu ensinar as crianças a orar, porque as crianças não sabiam ler, não podiam ler a Bíblia, ele ensinou as crianças a orar. E ele veio para Porto Alegre e não sabia quando ia voltar para lá. E as crianças começaram a se reunir e orar. E oravam, todo dia elas oravam, porque era o que elas tinham aprendido a fazer. E um dia na casa da minha avó, eles estavam orando, eram os meus tios, estavam todos orando. De repente um deles começou a falar novas línguas, sem nunca ter ouvido ninguém falar novas línguas, sem nunca ter visto ninguém falar novas línguas. Ele começou a falar em novas línguas. O outro que estava do lado começou a falar em novas línguas. O outro que estava atrás começou a falar em novas línguas. Eram 16 crianças, todas batizadas com o Espírito Santo. Não tinham sabedoria nenhuma de Bíblia, não tinham conhecimento nenhum, mas eles tinham aprendido que eles tinham que orar e buscar a Deus para a vida deles. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Aqui nesta congregação mesmo, os irmãos que são aqui mais antigos vão lembrar do coral infantil, das crianças aqui, que começavam a cantar e eram tomadas por Deus e começavam a falar em línguas, e o culto tinha que terminar, porque eles não paravam mais de falar em línguas. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus operando no meio da igreja. E irmãos, eu chamo a atenção porque a igreja de Cristo precisa buscar isto para os nossos dias, buscar este avivamento, esse despertamento, este agir do Espírito Santo em nós e através de nós. Aleluias.
6, Paulo também vai citar uma lista ali de dons do Espírito, e Paulo acrescenta alguns ministérios. Paulo vai citar profecia, o dom de ministrar, de ensinar a palavra, o dom de exortar, o dom de repartir, o ministério de presidir a igreja e o ministério de exercer misericórdia. E aí já não são mais dons, mas são ministérios. Pessoas que o Espírito Santo capacita para ser um pastor, para ser alguém que vai repartir o pão com quem não tem. São pessoas que o Espírito Santo capacita, aleluias, para exortar, para ministrar a palavra de Deus. E em Efésios, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo também vai citar aqui alguns ministérios que são importantes na igreja e que são concedidos pelo Espírito Santo, porque também é a ação do Espírito Santo através de nós. Efésios 4:11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Paulo aqui está dizendo que quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Não adianta ser separado por homem se não tiver sido capacitado pelo Espírito Santo. Não adianta receber o título de uma igreja se não tiver sido capacitado pelo Espírito Santo. Então quem capacita é o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, ele mesmo deu para a igreja, ele deu para a igreja de Cristo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E no versículo 12 Paulo vai encerrar dizendo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O dom que o Espírito Santo dá, o ministério que o Espírito Santo dá, não é para me edificar a mim mesmo, não é para mim ficar famoso, não é para mim ser reconhecido, não. O dom que o Espírito Santo dá, o dom e o ministério que o Espírito Santo dá é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja, ela cresce como corpo de Cristo a partir do momento que tem as manifestações do Espírito Santo no nosso meio, a partir do momento que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo. Caso contrário, nós poderemos ter um templo lotado de gente, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que querem apenas ser abençoadas e voltarem para casa. Agora, o lugar em que o Espírito Santo age é um lugar em que as pessoas estão comprometidas com Deus. É um lugar em que as pessoas não estão buscando bênção, mas estão buscando ser uma bênção aonde quer que elas chegarem. Aleluias. No versículo 13, Paulo ainda ia dizer que o Espírito Santo ele vai agir até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O Espírito Santo ele está agindo na minha vida, ele está agindo na tua vida, até que nós cheguemos à medida da estatura perfeita de Cristo. Até o momento que alguém possa olhar para nós e dizer: é igualzinho Jesus. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai me conduzir à verdade. É o Espírito Santo que vai produzir frutos em mim. Até o momento que alguém vai olhar e vai dizer: é igualzinho Jesus. Eu olho para a Bíblia, eu olho para o Evangelho e eu olho para ele, é igualzinho Jesus. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não é só falar novas línguas, irmãos, isso é muito bom. Não é só profecia, isso é muito bom, mas é mudança de vida. Para encerrar, irmãos, para mim não me passar muito, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, vamos voltar para 1 Coríntios. No capítulo 12, Paulo fala dos dons. No capítulo 13, Paulo fala de amor. E Paulo vai dizer que o amor, ele é superior aos dons. No versículo 14, no capítulo 14, Paulo, que está escrevendo
respondendo algumas perguntas, ele vai falar da necessidade da ordem no culto, e ele vai falar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Mas o que me chama a atenção é o versículo 26, capítulo 14, versículo de número 26, que Paulo diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntardes? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, ponto. E ele encerra o versículo dizendo: faça-se tudo para a edificação da igreja. A função dos dons do Espírito Santo e de nós nos reunirmos para cultuar a Deus é para que a igreja de Cristo seja edificada, para que as nossas vidas sejam edificadas. Aleluias. No versículo 27, Paulo vai seguir dizendo que o falar em línguas, quando alguém falar em línguas, seja 2 ou 3, um de cada vez, e que haja intérprete. No versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer que falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem a profecia. No versículo 31, Paulo, já encerrando essa instrução à igreja de Corinto, Paulo vai dizer: todos podem profetizar, uns depois dos outros. Paulo estava dizendo: olha, vocês não façam uma bagunça, não fica profetizando todo mundo ao mesmo tempo, que ninguém vai se entender, ninguém vai entender nada. Cada um por sua vez vai poder profetizar, vai poder entregar aquilo que Deus está lhe dando. Não fica todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo para não virar uma bagunça, mas 2 ou 3 vão lá, falem em línguas, um fala de língua, o outro se cala, para não virar uma bagunça, para que não vire algo, né, que venha escandalizar. Mas Paulo lhe diz que é importante: todos podem profetizar. No versículo 31, todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Então a profecia, ela é para nos ensinar e para nos consolar. É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus falando conosco e falando com a sua igreja. Hoje em dia nós vimos muito profecias que as pessoas entregam assim para alguém, que às vezes eu fico apavorado. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma casa maior, Deus vai te dar um carro zero, e eles chamam isso de profecia. Mas Paulo aqui está dizendo que a profecia é para edificar a igreja, não é para edificar uma pessoa, não é para a pessoa sair daqui com peitinhos do fato, não, é para a edificação da igreja de Cristo. Aleluias. Versículo 32, irmãos, já vamos encerrar. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Paulo deixa bem claro, não pode virar uma bagunça, tem que ter ordem nas coisas, tem que ter ordem, porque afinal de contas é um culto a Deus. E no versículo 37, para nós encerrarmos, Paulo, depois que ele encerra essa instrução para a igreja de Corinto, ele vai dizer: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Versículo 38. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em língua, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Buscarmos o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas é uma necessidade extrema dos nossos dias. É uma necessidade extrema. Oramos por tantas coisas, pedimos tantas coisas ao Senhor. O Senhor Jesus certa vez disse aos seus discípulos: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. Então o que nós temos que fazer é pedir que Deus nos encha do Espírito Santo dele. É pedir que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. E você que já tem o Espírito Santo de Deus em tua vida, comece a buscar a Deus pelos dons. Comece a pedir: Deus, me usa para falar em
me usa para profetizar